Acaba de ser instalada uma comissão de deputados para dar parecer sobre a proposta de rever o Estatuto do Desarmamento, para facilitar a aquisição e o porte de armas. No país, com mais de 150 homicídios por dia, praticados em sua maioria por arma de fogo, a decisão da Câmara faz voltar a discussão. Arma de fogo, ao alcance do cidadão como defesa, serviria para aumentar a segurança ou para aumentar o perigo? Posse de armas de fogo é o tema do programa de hoje. Estão aqui no estúdio os nossos convidados, a doutora Selma Sauerborn, que é professora de Direito do UniCeub, vice-procuradora-geral do Ministério Público do Distrito Federal, e Benê Barbosa, professor e presidente do movimento Viva Brasil. Como é que a senhora encara essa nova tentativa de revogar a lei do desarmamento? Eu encaro com muita preocupação, né, porque no dia a dia, né, trabalhando com os processos penais envolvendo armas de fogo, o que se identifica nesses processos é que se tem sempre uma motivação muito fútil, muito passional. Então, uma arma na mão. E com a arma na mão. Quer dizer, a partir do momento, né, que a gente tenha uma alteração legislativa no sentido de assegurar que o cidadão possa estar trafegando livremente com a arma de fogo... E que sofra uma alteração emocional. Exatamente. Ontem nós tivemos uma situação envolvendo um homicídio nessas condições. Um advogado parou um carro, isso atrás de uma... impedindo o acesso de um veículo numa oficina. O dono da oficina pediu que ele retirasse, ele bateu boca ali, teve uma discussão, e foi até o carro, pegou uma escopeta e atirou contra essa pessoa. Enfim, são situações como essa que nos preocupa. Total desequilíbrio. Total desequilíbrio. Ele tinha registro e porte dessa escopeta? Não sabemos se ele tinha registro e porte. Acredito que não. A escopeta não teria porte, certamente. Não teria, registro, certamente. Sim, claro. Registro, sim. Né? Mas não foi possível ainda identificar isso. Mas, de qualquer forma, é só um exemplo da passionalidade muito próprio do povo brasileiro, do povo latino. Então, essas questões, essas variáveis, elas devem ser consideradas para que se busque aí um ajuste no Estatuto de Desarmamento, para que se efetivamente tenha uma alteração que venha colaborar para a segurança pública e não para deixar exposto mais ainda o cidadão brasileiro. Muito bem. Professor Benê, qual é a sua posição? Vamos lá. Eu acho que essa é uma discussão que ainda carece, precisa aí de muito mais luz e muito menos calor. Né? Então, a própria forma que tem sido apresentado o PL por boa parte da imprensa, projeto de lei. Né, o projeto de lei 3722, está completamente errada. Né? Então, assim, não é um projeto de lei que visa simplesmente acabar com o Estatuto do Desarmamento, né, e liberar a venda de armas. Você continua... não é revogá-lo, de forma nenhuma, é substituir, né, por uma lei que atenda ao quê? Primeiro, a necessidade da sociedade. Segundo, a decisão de um referendo, né, que nós tivemos em 2005, onde a população escolheu, sim, ter o direito de, se quiser, ter uma arma legal para sua defesa. 64%, né? 64%, 59 milhões de votos, e que até hoje não foi respeitado. Por quê? Porque nós temos o chamado Estatuto do Desarmamento, que, como o nome já indica, né, foi feito, né, para se desarmar o cidadão. O problema é o quê? Esse caso, por exemplo, do advogado. É óbvio que esse advogado não tinha uma espingarda dentro do carro com devido registro e com porte de arma. Porque a arma nem poderia. Nem poderia. Então ele não poderia estar armado, para começar. Porte. E aí a gente chega exatamente nessa questão. Nós tivemos 90% das lojas de armas no Brasil fechadas nos últimos 10 anos. Enquanto isso, um aumento exponencial da violência, da criminalidade, principalmente da criminalidade violenta, né? Nos homicídios, roubos, estupros, né? Todos com utilização de armas de fogo. Por quê? Porque o criminoso não precisa do mercado legal para se abastecer com o que há de mais moderno hoje em armamento. Né? E aí você tem, por um lado, o cidadão que não consegue comprar uma arma de fogo para sua defesa, mesmo tendo esse direito, né? E por outro lado, uma criminalidade que se sente muito mais segura em atacar qualquer um, em atacar qualquer propriedade, em invadir sítios, invadir fazendas, sabendo que dificilmente ali
tem alguém com uma arma de fogo disposto a reagir, disposto a se defender. A gente lembra aquela senhora idosa de Caxias do Sul que reagiu com um bandido, pegou um revólver velho lá e deu tiro no bandido. Há o argumento de que o revólver igualou a força da senhora com a do atacante, seria o bandido. Qual a sua posição a respeito? Mesmo, né, nós não podemos estar buscando se posicionar acerca de tamanha alteração legislativa a partir de um único caso. Eu acho que ali foi muito mais sorte e falta de habilidade do agressor do que qualquer outra coisa. Não é? E ainda sobre essa questão aí das alterações que propõe esse projeto de lei, se tem algumas coisas que eu considero assim extremamente absurdas. Como, por exemplo, assegurar que uma criança e um adolescente possa estar participando de aquelas disputas, atividade esportiva de tiro. Né? Estimulando... Mesmo arma de fogo, porque tem arma de pressão. Não, com arma de fogo. Arma de fogo para a criança e para o adolescente, desde que seja devidamente autorizado pelos pais. Ou seja, o que se quer é que cada vez mais cedo a criança e o adolescente tenham mais apego pela arma de fogo. Como se não bastasse as pesquisas no Brasil apontando que quem mais mata e quem mais está na condição de vítima de arma de fogo, numa situação de homicídio, é o jovem de 15 a 24 anos. Esse é até um dos argumentos para reduzir a idade penal, porque... Exatamente, de 15 a 24 anos. Né? Então, me parece que o teor desse projeto é um teor que vem assim na contramão. Quer dizer, nós temos uma política de segurança pública, uma política de não violência, uma cultura pela paz, o fomento de políticas públicas... E que cá para nós não está dando resultados, porque só para a gente mostrar aqui os números de homicídios praticados por arma de fogo, os números são crescentes aqui no país, que mostra que as políticas públicas não estão conseguindo segurar essa violência que infelizmente, está matando o nosso povo. Se elas saíssem do papel e efetivamente fossem implementadas, né, acho que nós temos vários projetos engavetados, guardados, e que não são prioridade no nosso país. Com exceção de algumas situações, algumas políticas. Sim, quase 57 mil homicídios praticados por arma de fogo. Nem na guerra, nem nas guerras atuais no planeta está havendo esse número de mortes. E será que armando a população, nós vamos estar diminuindo esse número? Ou nós vamos estar cada vez mais fomentando, sim, de forma legal, uma guerra com os nossos cidadãos aqui no Brasil e aqueles que praticam crimes. Professor Berê. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem que deixar alguns preconceitos de lado. Né? O primeiro preconceito é contra o tiro esportivo. O tiro esportivo é um esporte olímpico. É o esporte que deu a primeira medalha de ouro para o Brasil em 1920 em Antuérpia. Né? Isso pode ter certeza que não são crianças e adolescentes que praticam o tiro esportivo, que saem pelas ruas assaltando, matando, fazendo sequestro relâmpago, estuprando e se matando entre elas. O que você tem é essas crianças armadas por criminosos, que não foram afetados minimamente pelo Estatuto de Desarmamento que está aí em vigor já há quase 13 anos. Ou seja, esses números só provam uma coisa: o Estatuto, da forma que ele está, ele fracassou totalmente. Estudos sérios, verdadeiros, né? Inclusive já publicados até em português aqui no Brasil. Né? Estudo de Harvard? Também de Harvard, da própria último estudo da ONU sobre os homicídios em escala global. Né? Eles indicam que não existe correlação direta entre a existência da arma de fogo e um alto índice de criminalidade. Por isso que você tem uma Suíça da vida, onde praticamente todo um cidadão tem pelo menos um fuzil dentro de casa. Eu tenho um amigo que me mostrou o fuzil dele, o capacete. Exatamente, e nem por isso um sai atirando no outro. Então, por isso que eu digo, a gente precisa de menos calor e mais luz. Né? Nós precisamos estudar, e é exatamente isso que a gente tem proposto e feito, né? Principalmente o Movimento Viva Brasil, né? Nesses últimos 20 anos. É trazer esses estudos e não ficar com achismo.
Porque hoje muita coisa é baseada em achismo. Ah, se armar a população vai ter mais morte. Nenhum estudo indica isso. Nós temos o estudo do John Lott, nos Estados Unidos, nós temos o estudo do professor Mauser, do Canadá. Né? Nós temos... Professor Mauser? Professor Mauser, uma coincidência. Né? Nós temos um estudo, inclusive foi um livro agora publicado no Brasil há pouco tempo, que é da professora Joyce Malcolm, né, que faz todo um estudo em 500 anos sobre a relação entre armas e violência na Inglaterra. E ela chega à conclusão que a Inglaterra se torna muito mais violenta exatamente quando a população foi privada do seu direito de possuir armas. Né? Inclusive com o aumento de homicídios, claro que é um número baixíssimo para questões brasileiras, principalmente, mas o número de crimes violentos é altíssimo, muito maior, por exemplo, que o próprio Estados Unidos, que tem um número gigantesco de armas. Essa semana foi morto um turista espanhol em Salvador, de 36 anos, no primeiro dia de Brasil. Né? Um assalto. E aí eu imagino, ele não está acostumado com isso. Na Espanha, em um ano inteiro, existem 390 homicídios, o que dá menos de 3 dias no Brasil. Né? Essa comparação que a gente faz é terrível. É cruel. É cruel. E um ponto interessante que toda vez que a gente vai discutir esse tema arma de fogo, a gente pensa muito nos homicídios. Né? E a quantidade de roubos praticados com o uso de arma de fogo. De onde é que vêm essas armas? Sim, são armas que são subtraídas do interior das casas das pessoas. E essas armas é que terminam abastecendo aí os grupos para a prática de roubos. Então é algo também Professor Benê está fazendo sinal aí que não está concordando. Não concordo pelo seguinte, né? Nenhum estudo comprova isso que a senhora disse agora. Tá? Os estudos que foram feitos até hoje para se verificar a procedência das armas de fogo, eles só englobaram 10% das armas apreendidas. Desses 10%, a maioria foi apreendida por estar numa situação ou ilegal, muitas vezes com o registro vencido, como acontece hoje, ou estava sendo portada ilegalmente, o que não necessariamente a torna uma arma de uso criminal, né? E essas não têm numeração raspadas, não têm numeração suprimidas e, obviamente, foram algum dia compradas legalmente. Mas o grosso do armamento que está na mão da criminalidade é impossível de ser rastreado. Né? Então não há como se comprovar, e aliás não há como se imaginar, né, que anualmente milhares de criminosos conseguem roubar armas das casas dos cidadãos brasileiros, até porque hoje há pouquíssimas armas na mão da população. Né? Então, onde você tem o grosso da coisa? O contrabando internacional, que durante décadas, né, fez a triangulação, como a gente chama, que a arma era fabricada aqui no Brasil, era exportada legalmente e voltava contrabandeada. Né? Tanto é que as próprias indústrias nacionais pararam de vender armas para os países limítrofes, mas isso não impede que outros países os façam. Isso levanta uma outra origem de armas, são as armas que entram clandestinamente no país. Como combater isso com essa extensão de fronteira terrestre? Né? Até em aeroportos e portos as armas estão entrando, mas eu gostaria de entrar nesse assunto. Logo depois do nosso intervalo comercial, a gente já volta. Voltamos a discutir desarmamento, já que querem revisar o plano brasileiro com um projeto de lei. E eu estava perguntando sobre a entrada de armas pelas nossas fronteiras clandestinamente. Depois vão, em geral, eu acho que quase tudo vai para as mãos dos bandidos. Tá. Essa questão da vigilância, né, das nossas fronteiras, né, envolve não só a questão do tráfico ilícito de armas de fogo, mas também envolve a questão da drogadição, e envolve o tráfico de pessoas. Né? Então, para se trabalhar a fiscalização das nossas fronteiras, e como você bem colocou, né, Alexandre, é uma extensão territorial absurda. Parece que são 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, né? Com todas aquelas como fiscalizar, qual a melhor estratégia de fiscalização, né? Quais os organismos que nós poderíamos contar para se ter essa fiscalização. Né? Então, eu penso assim, que essa estratégia de fiscalização deve também levar em consideração o tráfico ilícito de pessoas e também as drogas. E usando principalmente inteligência, né? Porque Exatamente. Não há exército suficiente. Não há exército, não tem como você fazer um cordão,
né, de pessoas fiscalizando. Né? É necessário que estratégias inteligentes sejam trabalhadas para essa fiscalização, para esse controle. Agora, o professor Benet levantou a questão das armas, da procedência das armas. Será que foram mesmo furtadas ou roubadas em residências, armas legais, e depois foram raspadas? Como é que poderia se acompanhar isso? Essa questão é difícil de se ter um posicionamento e fazer esse tipo de afirmação de que boa parte das armas elas não vêm de uma situação de furto ou de roubo, etc., porque nós não sabemos, né, em qual momento esse dado foi colhido. Tá? Se foi colhido a partir do inquérito, se foi colhido com o encerramento da instrução, porque somente com o encerramento da instrução é que vai ser possível a devolução dessa arma de fogo e identificar se ela foi objeto de furto, roubo, etc. Então, as pesquisas, eu acredito, como o professor bem colocou, elas são importantes, né? Mas nós temos que olhar para a pesquisa com certo cuidado e identificar ou observar qual foi o procedimento metodológico, especialmente quanto ao momento se colheu aquele dado. Agora, a gente faz muito comparação com os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes, quase todo mundo tem arma e tem 15 mil homicídios apenas. 12 mil né? Agora, mas a cabeça do americano é diferente da nossa cabeça. A defesa tem algo lá do nascimento dos Estados Unidos. Vamos lá. O direito de defesa. Perfeito. Né? Ele tem isso culturalmente. Né? Ele foi acostumado com a ideia de que a arma é muito mais do que defesa, é liberdade. Né? Ele foi acostumado assim. Até para evitar um governo tirânico. Exatamente. E por isso que ele não abre mão disso, por isso que o governo Obama não consegue aprovar nenhum tipo de restrição às armas de fogo. A questão cultural, cultura, quando se diz, o brasileiro não tem cultura para ter uma arma de fogo, isso eu discordo. Esse advogado que pegou né? a escopeta para lá dar um tiro por causa do estacionamento. Isso é banditismo, né? Não é questão cultural. Né? Se você for no centro-oeste americano, nos estados mais do sul, você vai ver aquela família pobre, né? Muitas vezes com quase semi-analfabetos, que ganham pouco, que tem um monte de filho, né? São os chamados rednecks, né? Um apelido pejorativo até, mas que todos eles têm uma pistola na cintura e um fuzil em casa. Nem por isso ele sai dando tiro nos outros. Quando você vai para o sertão brasileiro... o Charlton né? Heston fazia campanhas abertamente. Exatamente. Né? Quando você vai para o sertão brasileiro, quando você vai para o interior brasileiro, o número de armas de fogo é muito maior ainda do que no ambiente urbano. E não há homicídios, né? Ou a taxa de homicídios é sempre muito menor. Por quê? Porque no fundo, a questão da arma, da fronteira, ou do furto, ou do desvio, ela é absolutamente secundária. Né? Por quê? Porque o foco está errado. Nós estamos falando de um objeto que só vai fazer o mal se ele tiver alguém por trás dele. Né? Então não é mortes por armas de fogo, é mortes com armas de fogo. Né? Com a utilização, alguém utilizou. E o problema está sendo esse. 92% dos homicídios no Brasil ficam sem se descobrir sequer a autoria. Desses 92%, apenas 2% acabam com a condenação do autor do homicídio, e que não quer dizer que ele vai responder, vai pagar toda a sua pena. Né? Porque a gente sabe que tem uma série de... Condenação parece uma loteria. Exatamente. É um sorteio. Então hoje, quando um cara desse, um maluco desse, pega uma arma no carro e mata alguém, ele sabe que a lei é frágil, é fraca, a punição dificilmente chega, e quando chega muito amena. Doutora Selma, a senhora é promotora pública. Concordo, sim, com o professor Benet. A autoria, como é difícil a apuração de autoria de homicídio aqui no Brasil. E o dado que ele traz para nós é esse dado mesmo, em torno de 6%. É lamentável isso, não é? Porque se você não identifica a autoria, não há como você estar propondo ação penal. Perfeito. E ainda que você identifique a autoria, se tem a prova também se perde ao longo do tempo. Não é? Se perde ao longo do tempo, prova suficiente para uma condenação. E com isso, quer dizer, entram outras questões, que é o nosso modelo processual, não é? As diversas fases de um processo, o volume de processo que nós temos em andamento no sistema de justiça brasileiro. Não é? Então, tudo isso colabora para que uma ação penal, ela se protaie aí no tempo.
Então, há necessidade aí de alteração legislativa a fim de conferir maior celeridade a esse tipo de ação penal. Tá? Uma outra questão também que eu considero importante para esse debate eu estou tendente a compreender que nós temos uma cultura da violência. Quando nós temos uma pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, foi uma pesquisa que identificou que o que motivava, em boa parte, os homicídios no Brasil era uma situação de passionalidade ou então uma motivação fútil. Essa pesquisa ela está em consonância com outra pesquisa feita em 2013 pelo Ministério da Justiça, naquela série Pensando em Segurança Pública, em que também apresenta a mesma conclusão. Ou seja, isso deve ser trazido para um debate sobre a alteração no Estatuto do Desarmamento. Eu gostaria de fazer só um parênteses. Eu tenho muito receio dessas pesquisas, por quê? Né? Como é que você, sabendo apenas a autoria de 6 ou 8% dos homicídios, consegue chegar à conclusão que a maioria dos homicídios é passional ou por motivo fútil? Né? É impossível. Agora, né? eu gostaria de mostrar o número de armas devolvidas, né, o que revela uma boa adesão da população em relação à entrega de armas. Né? Muita em 2011, depois foi diminuindo um pouco, mas ainda é grande, mantém-se até hoje. Provavelmente nesse ano serão devolvidos aí 16, 17 mil armas. Né? Sinalizando que ela não quer se armar. O número caiu muito, né? Nós tivemos um patamar muito alto em 2005, 2006, com quase 500 mil armas havia rolos compressores esmagando as armas. Exatamente. Depois disso, né, houve um decréscimo, né, mostrando exatamente que, primeiro, quem tinha que entregar já entregou, né, quem não queria mais uma arma, e segundo, que realmente a ideia de que você entregando a sua arma, você vai estar mais seguro, está caindo por terra. Está deixando de lado. É uma questão também de segurança pública, da sensação de segurança, de as pessoas saberem que o Estado as está protegendo. Tomara que a gente consiga diminuir esse número de 56 mil homicídios por ano. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Agradeço à doutora Selma, ao professor Benê. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador no telefone 4002-2884 ou pela internet no endereço falecomaglobonews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.